Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer uma menina muito doce, mas ela é muito forte e resiliente. Com vocês, Luana Aristimunho Vargas, contando como que essa escolha pela vida cristã mudou o seu dia a dia e pode mudar o seu também. Amiga, obrigada, sério, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, de verdade. Fiquei muito emocionada assim. Quando eu te chamei, você, claro, não sei o que, eu falei, nossa, que bonitinha, aceitou de cara. Eu achei uma coisa muito interessante que você falou. Que você falou assim, pra falar de Deus, né? Falar do nosso Pai, né? Então, assim, quando você falou, assim, essa disponibilidade, assim, fácil. Imagina, se pra falar do Pai, tamo aí, sabe? Então, achei muito, muito bonito, assim, sabe? Então, obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Legal. Ainda mais pra falar do Pai, então. Ai, fiquei emocionada, sabe? Verdade. Você não é daqui de Foz, né, amiga? Não sou. Você é da onde? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas eu moro aqui desde 1 ano de idade, então eu sou praticamente iguaçuense. Você chega aí pra lá? Eu tenho familiares lá, né? Por parte de mãe. Mas se você me colocar lá, eu nasci em Campo Grande, capital, né? Se me largar lá, eu fico, não sei. Claro, hoje tem, né? GPS, Google Maps, tudo. Mas assim, eu não sei andar lá, não conheço. Mas você chega a passar férias, alguma coisa assim? Sim, sempre passei férias lá. Agora faz alguns anos, né? Porque meus primos cresceram. Mas como é que é a cultura, não, mas como é que é a questão religiosa da sua família, de Mato Grosso? Eles são evangélicos? Olha, vou começar do começo. Eu cresci numa família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, espíritas. Tá? Então eu cresci tendo rituais espíritas dentro da minha casa, tomando passe, né, como dizem. Só que eu nunca me identifiquei com o espiritismo. Nunca entendi aqueles rituais que existiam, né? Hoje, a minha família, por parte de mãe, a grande maioria se converteu. Hoje são cristãs. A maioria das minhas tias, a minha avó, são cristãs, mas eu cresci dentro do espiritismo. Depois, quando eu fiz a idade para catequese e tudo, o meu pai me obrigou a fazer catequese, crisma, comunhão, tudo. E eu falei para ele, olha, eu vou fazer tudo o que você quer, né? Mas quando eu fizer 18 anos eu vou escolher a minha religião. Porque eu também nunca me identifiquei com o catolicismo. Os rituais, para mim, ritual ele tem que ter um significado. Eu nunca entendi os rituais, tanto do espiritismo quanto do catolicismo. Mas eles, no espiritismo, eles te inseriam no espiritismo, alguma coisa assim? Não, na doutrina, sim? Não. Mas eu participava ali, né? Você via, né? Via. Convivia com aquilo. Isso, de receber as entidades e tal. Como é que você se sentia? Eu me sentia muito mal. Muito mal, porque eu não entendia, porque eu tinha medo, eu via minhas tias recebendo as entidades e mudando a voz e mudando... Isso pra mim era bem chocante, bem chocante. E eu tentava meio que fugir ali daquele momento. Muitas vezes eu não queria, mas, né, eu era obrigada, porque quando você é criança, você muitas vezes não é ouvida, né? E aí eu tinha que participar e eu tinha medo, tinha muito medo. E aí quando eu fui crescendo, eu fui me afastando. E eles também pararam com os rituais dentro de casa, porque antes era dentro de casa. Então passou-se a ir em centros espíritas, né? Então eu não ia. Sim. Aí, né, quando começou eles saírem de casa, porque a minha tia, ela era uma das que recebia as entidades. Então, ela é lá de Campo Grande, e aí quando ela vinha pra Foz, as férias, geralmente, enchia a casa da minha avó, enfim, ou lá em casa mesmo, enchia de gente pra participar. Mas o seu pai era católico? Não, meu pai era espírita também. Mas como é que inseriram o catolicismo? Pois é. Fiquei confusa. Pois é, eu também não... Isso era uma do que me causava confusão, porque a gente nunca frequentava a missa. Nós não íamos à missa aos domingos. E aí, quando ele impôs a mim e meu irmão de fazermos primeira catequese, comunhão e tal, eu falava, mas vocês nem pra igreja vão... Sabe? Você não tinha uma base pra entender? Não tinha, mas ele falou, não, você tem que fazer e tal. Mas eu também não tinha nenhuma base. Eu fui batizada na igreja luterana, meu pai é luterano, minha mãe é católica e tipo...
Meus amigos indo pra catequese na escola, eu não sabia nem o que era catequese. Sim. E aí falava, não, eu sou luterana, mas também não sabia o que era ser luterano, porque não me ensinavam nada sobre o luterano. Pois é. Era uma confusão também. É uma confusão pra cabeça de uma criança, porque você sempre viu eles fazendo uma coisa, mas te obrigavam a fazer outra. Mas você também não tinha base. O que é o espiritismo, o que é o catolicismo, quais são as doutrinas, quais são as, né, os princípios. Verdades, os princípios, entende? E por isso era uma coisa que me causava revolta. Chegou a te traumatizar? Essa confusão? Não sei se traumatizar, mas quando eu falei pro meu pai, tá, eu vou fazer tudo o que você quiser, mas quando eu fizer 18 anos eu vou escolher, ele falou, tudo bem, com 18 anos você faz o que você quiser, mas enquanto você for menor, eu que mando. Eu falei, tudo bem. E aí... É estranho, né, você seguir uma religião com data de validade, né? É, porque na verdade não era a minha vontade, então, né? Era a vontade dele. Então tem deadline, hein? Eu obedeci, né? Sim, como filha, eu exato. obedeci. Mas eu falei, quando eu fizer 18 anos, e foi justamente isso. Mas não é estranho seguir uma religião assim, né? Tipo... Sim, é porque eu nunca me identifiquei, né? Então, tipo assim, sem princípios, não entendendo os valores, fazendo aquilo, mas aos 18 anos eu vou escolher a minha vida religiosa, com quem que eu me identifico, e o pai, tipo assim, acompanhando aquilo, e sem nenhuma base, a gente fica muito confuso. Então, e era assim que eu me sentia, super confusa. Tem muitas famílias assim, até hoje. Tem. E tem muitas famílias que, inclusive, obrigam os filhos a fazerem catequese e não frequentam as missas. Exato, e não explicam o que é. E não explicam qual que é... Por que daquilo? A importância daquilo. Olha, pelo menos se falasse assim, pelo menos você vai poder casar na igreja, né, qualquer católica, explicação, né? Não tinha uma explicação. Tinha que eu tinha que fazer tudo isso. E aí, as únicas missas que meu pai e minha mãe iam era nessas de primeira comunhão, crisma, entendeu? Gente, nem isso ia. Minha mãe só ia comigo às festas. As festinhas da igreja, tipo Santo Antônio. Nem na festa São Judas Tadeu. E eu não entendia quem que era o quê. A única coisa que eu crescia sabendo que Santo Antônio era o padroeiro dos apaixonados. Casamento. Casamenteiro. Gente, mas então assim, eu cresci achando que a religião era isso, tipo, sabe? Comprar o bolinho de fubá nas feirinhas da igreja. Então, e nem festa eu frequentava. Minha família não frequentava e não participava da comunidade ali da igreja. E uma das coisas que agora você falou que eu me lembrei, que eu também nunca me identifiquei, eu nunca adorei santo. Eu nunca entendi. Nossa, eu adorava, tinha santo em casa, orava pros santos, ainda colocava aquele negócio, põe o santo de cabeça pra baixo. Pra casar. Coitado dos santos. Era pra casar, né? Pra casar. Você não tava obedecendo, não? Aqui, ó, vou virar você dentro do corpo. Eu tinha uma amiga que fazia isso. Nossa, ela afogou, congelou santo. Eu falava, gente... A minha vida amorosa foi um desastre, gente. Até descobrir a verdade. Afoguei o santo, coitado à toa. E falou, você vai me afogar? Então, eu vou afogar você também. Gente, que desastre, gente. Eu nunca acreditei em santo, nunca fui devota. E ficar, como disse outro dia, eu vi o padre Flávio de Mello. Fábio de Mello. Fábio. Ele falando, né, sobre essa questão de santo. Eu achei até estranho, assim, um católico falando, mas achei interessante, assim, para a evolução espiritual cristã da coisa. De que ele falou assim, gente, vocês não podem adorar uma estátua, porque se uma estátua falar, sai correndo, tipo, sabe? Mais ou menos esse contexto que ele falou, porque, tipo, pra parar com esse negócio, aqui tá o santo, vou aqui orar pra ele, não é pra essa estátua, quem é católico no caso, sabe? E eu achei aquilo muito interessante, porque as pessoas ficam adorando essas coisas, né? Imagens, né? Imagens, exato. A própria Bíblia diz, né? E não é a imagem que vai te fazer milagre? Que a gente não deve adorar. Santos feitos de madeira, de sei lá qual o material, mas que a gente deve... Eu achei até interessante, assim, um padre, tipo... eu já tinha ouvido começar ele a quebrar falar, essa ele tem coisa um posicionamento antiga. bem divergente da totalidade da Igreja Católica, né? Ele fala muito de Maria, que eu já vi, né? E nós também temos a Maria como uma personagem central, porque se não fosse Maria, né, como teria nascido Jesus. E ele coloca sempre Jesus e Deus. Eu nunca vi ele cultuando, falando de santos mesmo, né, postando, hoje é o dia de santo, tal. Eu nunca vi ele postando. Realmente ele é um pouco divergente, assim. É interessante isso. Né? Ele quebra com aquele... Chega a chocar, assim, mas acho que é um choque positivo, assim, sabe? Para as pessoas acordarem. Senão as pessoas vão ficar sempre, entre muitas aspas, bitoladas ali, sabe? Não crescendo espiritualmente mesmo, sabe?
Como que... Então a sua vida cristã começou depois dos 18 anos, na verdade. Na verdade, um pouco antes. Com 15, 16 anos, uma amiga da minha mãe, que eu a chamo de tia, que me conhece desde muito nova, ela sempre foi cristã. Ela me convidava sempre para ir à igreja. Na época, era outra igreja que nós frequentávamos. Então, ela me convidava, eu ia. E isso foi a partir dos 15 anos. Então, comecei a ter contato com a igreja evangélica com 15 anos. Teu pai sabia? Ele sabia. Só que assim, eu não falava pra onde eu ia, né? A minha tia me passava a me buscar e eu falava, vou sair com a tia Liz. E a gente ia pra igreja. Ficava implícito ali, né? Entendeu? E nunca voltava e falava, fui pra igreja tal. Não. Eu saía com ela. E por ela ser uma adulta, né? Então não tem problema. E ser evangélica, ele já sabia que você tava indo pra... Ou eu não sei se ele pensava que eu ia lanchar, sei lá, fazer outro programa, entendeu? Não, eu só falava que ia sair com a tia Liz, como ela era muito amiga da minha mãe, próxima deles, né? Eu ia com ela. Então, com 15 anos eu comecei a ter contato. E eu me identifiquei muito, desde a primeira vez que eu pisei, principalmente com os louvores. Porque os louvores falavam comigo, e até hoje falam. Então, às vezes, quando eu não tenho forças para orar, muitas vezes eu coloco louvor para ouvir, né? E aí eu comecei a frequentar com 15, 16 anos. Então, quando eu falei pra ele que quando eu fizesse 18 eu ia escolher minha religião, já tava meio que escolhida. Se informando, começou a se informar e falou, não, é aqui. É aqui. E eu comecei a entender. E me identifiquei principalmente por não ter essa adoração a santos. Porque sempre foi Jesus, Deus, Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso tinha base bíblica? Não tinha. Eu criei essa base bíblica na igreja. Entendi. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia pequenininha, assim, de uma amiga. E essa Bíblia eu levava pra todo lugar. Ela cabia dentro da bolsa, então eu não precisava ficar carregando no braço e tal, né? Ela era desse tamanho, eu tenho até hoje ela. Aí eu tinha as minhas bolsinhas, colocava. E eu comecei a ler muito, sabe? Aquela curiosidade que nunca me despertou quando eu estava em outros espaços, né? Por exemplo, como a igreja católica. Me despertou. E eu comecei a ler, comecei a entender. É engraçado você falar isso, né? Sobre essa curiosidade, né? A igreja evangélica realmente, assim, ela desperta a sua curiosidade de você querer saber mais, se informar mais, ler mais. Conhecer não mais, basta, né? Só escutar. Eu quero escutar e quero conhecer mesmo. E eu quero viver também, né? Eu quero viver sobrenatural. É engraçado isso, nessa paixão que a gente vai tendo na igreja evangélica. Uma paixão que eu, assim, pela minha experiência, eu nunca tinha sentido. Não tinha sentido numa igreja católica, por exemplo, quando eu pisava. Eu até ia, quando eu era adolescente também, eu ia na igreja católica sem minha mãe, que minha mãe já não gostava muito de sair e tal, mas aí eu pegava o ônibus para ir para a escola, para a faculdade, enfim. E aí eu antes de ir para aula de teatro, eu fui para aula de teatro também, tablado, lá no Rio de Janeiro. Aí tinha uma igreja do lado do tablado. Tipo assim, eu só atravessava a rua, sabe? E daí eu falava, vou orar antes, assim, sabe? Era uma igreja de vidro, assim. E eu sempre tive necessidade de falar com Deus, sabe? E eu entrava lá já, tipo, eu chorava, assim, pra falar com Deus, conversar com Deus, sabe? E depois de conversar e chorar, tá, agora eu vou pro teatro, vou pra aula. Mas assim, eu não tinha base bíblica. Sim. Mas eu gostava de conversar com o pai desde sempre, sabe? De estar ali. Mas eu achava que era só essa força de orar, eu achava que tinha que ser na igreja, né? Que tinha que ter um local apropriado, né? Exato. Dentro da igreja. E é isso que eu acho que muitos católicos pensam, né? Que você precisa ir pra igreja pra ter esse momento com o pai. Ou ter uma capelinha em casa. Ou ter um espaço, né? Pra cultuar. E a gente vê que não, né? Gente, às vezes eu tô orando no carro, dirigindo. Sim. Nós somos a igreja, né? Outro dia o pastor falou assim, o pastor Roberto Monteiro, um beijo. Ele falou assim na comunidade que ele saía do carro quando tinha necessidade para se ajoelhar e orar, né? E eu falei, cara, quantas vezes eu não tive vontade de parar o carro na estrada? Eu tô ali na BR, eu tô no centro da cidade. Eu tenho muita vontade de parar o carro e não, eu preciso agora, juro, pra calçada, me ajoelhar. Mas assim, parece que o medo e a vergonha ainda trava, sabe? Do que as pessoas vão pensar. Uma maluca ali ajoelhada, ó. Sabe? Mas tipo, eu tenho muita vontade de fazer isso, sabe? Eu converso muito com Deus quando eu tô dirigindo. E assim, não sei, né? Eu choro muito quando eu tô mal. Eu gosto de
de falar com Deus dentro do carro também. Mas eu coloco louvor e às vezes eu coloco óculos e choro, converso. Eu acho que é um dos momentos que eu mais tenho, assim... É engraçado, né? Com Deus. Porque eu tô dirigindo, às vezes eu tô indo pra um lugar que eu não queria ir, ou que eu não estou preparada emocionalmente, espiritualmente para ir. Então eu já começo a pedir para Deus preparar, né? Aquele espaço, aquelas pessoas. Então, naquele momento, assim, muitas vezes eu chego, eu tenho que limpar o olho. Sempre eu tô com um lencinho na bolsa, você sabe? É preparada. Lencinho na bolsa, lencinho no carro, porque muitas vezes eu choro, assim, a caminho de onde eu tô indo. Dependendo do que eu tenho que fazer. Quando eu converso mesmo, assim, de falar, mas Deus, não sei, eu questiono, eu converso. E na hora vem a resposta, tá bom, eu sei, mas não sei o quê. E tipo, e vem a resposta, não, minha filha, parará. Tá bom, Deus, eu sei, entendi. É muito louco, né? É muito louco. Quando a gente começa a aprender que não tem momento, nem hora, nem lugar para falar com Deus, e quando principalmente a gente começa a ouvir... Começa a ouvir isso, eu não ouvia antes. Igual eu tava falando no negócio da igreja, eu ia pra igreja para falar com Deus, mas eu não ouvia Deus, sabe? E quando eu comecei a participar da comunidade evangélica e aprender que a gente, a igreja, a gente pode estar em qualquer local do planeta Terra, a gente pode orar. Sim. E estar aberto para isso, com aquela antena, sabe, para Deus, realmente a gente comecei a escutar. Uhum. Quando eu falo que eu tô no carro escutando, eu falo, eu tô escutando Deus, sabe? E uma coisa que eu não tinha antes. Eu acho que isso eu falo pela minha experiência. Eu acho que esse ritual que tem muito, assim, né, em algumas religiões, eu preciso estar dessa forma, desse jeito. Claro que a gente tem, né, nós temos, a gente faz devocional, a gente tem, né, uma preparação. Sim. Mas isso não impede que, se a gente não estiver fazendo aquele ritual, que a gente não fale com Deus. Exato. Né? A gente pode falar com Deus no chuveiro, no banheiro, no quarto, no meio de uma audiência, entende? Então, assim... É que ele é advogado, tá, gente? Falo muito com Deus no meio das audiências pra me iluminar e me dar sabedoria em algumas situações. Então, tem alguma divergência nisso? Você falou de audiência, você conversar e pedir conselho do pai. Tem alguma divergência entre a profissão de advogado e ser cristão? Olha, curiosidade mesmo, assim. O que o direito fala, né? O nosso Estado é laico, então ele não professa uma religião. Mas se você for... Eu acho meio... contraditório. Porque se você for em algum fórum, se você for em um fórum, um plenário de júri, você vai ver um crucifixo. No próprio STF, nas sessões, você pode ver que tem um crucifixo atrás dos ministros. Eu nunca reparei. No fórum tem crucifixos, então assim... Mas é interessante isso. O Estado é laico até em que momento? Como que é laico? Aí você tem feriado de santos... Os feriados são como santos, como né? que nosso país é laico? Então, e assim, dentro do direito eu enfrento algumas batalhas, porque o tempo que eu fiquei dentro da academia, seja dando aula, seja fazendo mestrado e pesquisando, eu vi que tem muitos ateus, pessoas que se dizem ateus. Eu não sei até em que ponto essas pessoas são ateus, porque sempre se ouve meu Deus do céu, só por Deus, coisas assim, entende? Acho que ateu, muitas pessoas usam isso como uma expressão. É modo de falar. Como você falar, Deus não é um modo de falar, uma expressão. Mas né? O ateu, ele não deveria nem usar a palavra Deus, entende? É o que eu penso. Assim. Se você não percebe, eu acho. Por que você usa o nome, entende? Eu acho que eles não percebem o que estão falando. Igual minha Nossa Senhora. Eu não falo. Outro dia eu me peguei falando, mas porque como eu via muito a minha mãe falando... E agora eu começo Ficou. E eu começo a reparar mais que, tipo, por que eu falei Nossa Senhora? Então, e eu não tenho o costume de falar minha Nossa Senhora. Inclusive porque não faz parte da minha crença, né? E por que usam tanto? E assim, eu enfrentei batalhas fortes quando orientadores e colegas sabiam que eu era cristã. E começaram a questionar a minha fé, a minha religião. Só que na época não tinha a maturidade que hoje eu tenho. Eu não sabia me defender. E aí eu me senti muitas vezes assim, por que ele questiona, sendo que eu não questiono se ele é ateu? Por que ele é ateu? Ou se ele tem outra religião? E aí, assim, acho que não tem incompatibilidade. Tive a oportunidade de conhecer outras
grandes estudiosos e estudiosas do direito que são cristãs e falam isso abertamente. E uma das coisas que eu tenho, assim, que Deus tem me colocado no meu coração é que por ser muitas vezes confrontada por causa da minha religião, eu acabei me fechando. Entende? Então, em espaços de trabalho até repreendendo, do direito, né, a sua fé, né? Muitas vezes eu queria falar alguma coisa sobre Deus e na hora eu me calava. Então, desde do ano passado, do final do ano passado para cá, Deus tem pedido para que eu volte a me posicionar, que eu volte a falar dele para as pessoas, porque muitas pessoas passam pela minha mão, digamos, como profissional, que eu posso ajudar. Só que tem coisas que eu não posso fazer. E geralmente nos meus processos, quando são casos muito complexos, que eu não sei o que fazer e que eu não tenho como fazer além daquilo que o direito me permite, eu entrego literalmente para Deus. Eu falo, Senhor, está nas suas mãos, me ajuda. E é incrível que já teve clientes que falaram para mim, você é diferente. Olha. Você tem algo de diferente. Eu, o quê? Por acaso você é cristã? Sem você nem ter mencionado nada, Sem né? eu ter mencionado. Por acaso você é cristã? Sou. Eu percebi. E aí, assim, muda a conversa a partir daquele momento. Muitas vezes eu falo, olha, você confia em Deus? Não, confio. Então, assim, nós vamos fazer audiência, nós vamos fazer, mas antes, ora. Entrega para Deus. Que Ele faça a justiça dele, porque a justiça dos homens, ela é muitas vezes injusta. E aí as coisas se resolvem da melhor forma possível. Só que eu senti que eu fui reprimindo isso ao longo dos anos, justamente pelas afrontas e confrontos que eu fui tendo que lidar ao longo desse processo. Então, foi gerando uma insegurança sua, né, de ser. Porque eu me sentia exposta, eu me sentia muitas vezes atacada, e isso me feria muito, por quê? Porque eu respeito todo mundo. Exato. Eu parto do princípio do respeito. Se a pessoa tem outra religião, se a pessoa inclusive diz pra mim, eu sou ateu, tudo bem. Mas assim, o teu espaço é aqui, meu espaço é aqui. Não vem invadir o meu espaço de eu poder falar. E eu comecei a ver que esse meu espaço estava sendo invadido. Quando muitas vezes me criticavam por eu falar de Deus, por eu crer em Deus, por eu ter a minha fé. Isso foi muito ruim. E Deus tem me cobrado para que eu volte a me posicionar, principalmente na minha profissão. Que eu volte a falar dele. E ter esse ano de alto impacto falando dele. Ai, gente, que forte. Você já participou de outra... Você já chegou na Comunidade da Graça faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Você veio de várias comunidades evangélicas, já participou de muitas igrejas. Como é que... Você falou que você começou a frequentar com a sua tia. Não? Era tia? Com a minha tia. Com a sua tia. Depois disso, você participou de várias igrejas sozinha? Ou outras amigas foram te apresentando? Como é que foi isso? A primeira igreja que eu fui... foi essa que minha tia me levou. Eu prefiro não falar nomes, Não, né? Com certeza. Fui nessa, depois de um tempo, aí na fase de adolescência, né? Me afastei, caí no mundo. E depois eu fui para outra igreja, fiquei um tempo lá, mas era uma igreja muito grande. E na época eu precisava de uma igreja menor, que eu tivesse mais contato com as pessoas. Eu senti isso dentro de mim, essa necessidade de ter mais contato, de ter mais comunhão, talvez. O espaço menor parece que te enxerga mais. Quando você está precisando ser mais enxergada, ser mais acolhida, né? Precisa ser cuidada, acolhida. E eu senti, quando eu voltei do mundo, que eu queria me reconciliar, eu fui para uma igreja menor. E era uma igreja mais de revelação, do fogo, do Espírito Santo e tal. E lá eu tive a oportunidade, inclusive, de falar a palavra, porque era uma igreja muito pequena e não tinha, pregadores, não tinha. Então, era muito das pessoas que frequentavam irem ali. Só que esse período que eu fiquei nessa igreja pequena foi um período que eu me tornei muito dependente da oração de terceiros. Coisa que eu tinha aprendido na outra igreja, que foi a que me deu a base, que hoje eu tenho, que a gente fazia estudos bíblicos, né? Todo domingo de manhã tinha a escola bíblica. E eu, depois eu falo quando eu voltei para essa igreja. E lá eu me sentia mal, eu corria pra pastora, era uma pastora, era pastor, primeiro era pastor, o esposo dela, e ele faleceu.
Então eu me sentia mal, eu corria pra lá, eu não sabia mais, eu não tinha mais esse poder, eu não me sentia mais com poder e autoridade para fazer oração, para repreender, eu ficava mal, eu tinha que sair de onde eu estivesse para ir lá para ela impor as mãos sobre minha cabeça e fazer oração para mim. E eu fiquei lá por 6 anos. Inclusive eu consegui levar a minha avó e a minha tia para lá, né? Eu glorifico a Deus pela vida delas, porque elas conheceram, né, um pai amoroso que cuida, mas que hoje eu discordo um pouco da doutrina, né? Então, mas consegui levá-las para lá. Elas se batizaram lá, frequentam até hoje lá. Se identificaram? Se identificaram, fazem parte. Foi minha prima depois, minha prima até ficava trabalhando no som lá da igreja. Então, assim, eu consegui essas 3 vidas, né? Que legal. Para Deus, assim, delas conhecerem a palavra e começarem a frequentar. Só que aí eu senti necessidade de voltar para a palavra, de não ter mais essa necessidade de um humano, uma pessoa orando por mim, porque de um terceiro, porque a partir do momento que você conhece a palavra, você sabe que como filho ou filha você tem autoridade, né? Você pode repreender, você pode curar, você pode. E aí eu voltei para a igreja, para a primeira igreja que eu tinha ido com a minha tia, e lá eu me batizei. Foi lá que eu me batizei. Cheguei até a trabalhar com os adolescentes na escola bíblica. Eu fiquei um tempo com eles lá. Mas por questões, né, que aconteceram dentro dessa igreja que me chatearam, mas não eu como Luana, mas a forma como eles estavam lidando com alguns assuntos, eu saí dessa igreja antes da pandemia. É isso que eu falava, você chegou a se decepcionar? Sim. Vou falar, né, o que aconteceu, foi no período de religião, no período de eleição, das eleições, quando começou aquele racha no Brasil, né? E essa igreja virou palco político. Então, o pastor dentro da igreja, no púlpito, falando de política. Acho importante a gente falar que tem muitas pessoas com esse preconceito da igreja evangélica, porque tem várias vertentes da igreja evangélica. E eu sinto que as pessoas têm preconceito, né, com a igreja evangélica, porque às vezes acontecem coisas assim. Mas é importante falar que não é Deus que está machucando, é o homem. É o ser humano. É o ser humano que machuca, é o ser humano que pecou ali, porque o pastor que estava ali, ele é um ser humano. Então não é uma falha do Pai, não é uma falha de Deus, é uma falha do ser humano. Então eu busquei isso de você justamente para provocar isso, para a gente mostrar para as pessoas que deem oportunidade de conhecer a igreja evangélica, mas não achem que ela é perfeita. Não é porque é composta de seres humanos, de pessoas. Então, nós somos imperfeitos. Se você não se identificou com aquela comunidade, questiona muitas coisas, não concorda, vai em outra comunidade, sabe? O importante é você se sentir bem. Se sentir bem, e tá tudo bem se você não concorda, porque realmente tem muito pastor aí que nem deveria ser pastor, sabe? Porque tá tendo uma quantidade, uma leva aí de gente crescimento de igreja. Eu recebi a palavra de que eu tenho que ser pastor. Você recebeu mesmo, sabe? Certeza que você recebeu a palavra de Deus, sabe? Então tem muita gente falsa aí, mas não é Deus, sabe? Que tá mandando aquele cara ser pastor. É o cara que é sabe? Que se auto-intitulou pastor. Sim. Se auto-intitulou sem ter uma trajetória mostrada crescimento por espiritual, Deus, um crescimento, sabe? Um desapego do próprio ego. Exato. E aí agora que você puxou esse fio, eu lembrei por que eu saí daquela igreja pequena. Porque eu senti que eu queria me batizar. E aí eu pedi para ser batizada. E nisso já, como o esposo da pastora tinha falecido, ela ficou ali cuidando, mas depois veio um pastor com a esposa dele e começaram a cuidar dessa igreja, né? E eu cheguei para eles e falei que eu queria me batizar. E eles falaram que eu não estava preparado para o batismo. Nossa! Eles recusaram o batismo. E isso, se você for buscar na Bíblia fundamento para recusar o batismo, não existe. Sim. Entende?
Você, a partir do momento que você é um desejo teu de se batizar, né? Quem que pode recusar isso? Até porque não é o ser humano que batiza, é o Espírito Santo, né? O ser humano ali na pessoa do pastor é um instrumento. É um instrumento, entende? Imagino o ferimento, sim, que você teve. E aí, por isso, eu saí também dessa igreja pequena. Aí, voltei pra a primeira igreja que eu tinha ido, fui batizada, e até que aconteceu isso na época de 2018, que começou aquela questão política, e eu vi que lá virou um púlpito de quase fosse um palanque político. Mas achei muito legal que você não desistiu, não, sabe? Mas eu me afastei muito tempo, e isso me custou muita saúde emocional, saúde espiritual. Eu fiquei lá até final de 2018, até que um dia um irmão me sacudiu, assim, eu tava indo pegar água, ele me sacudiu, me pegou pelo braço, falei, eu não acredito. E na época eu tinha Facebook, né? Uhum. E eu tinha postado alguma coisa, eu nem me recordo o que era, e ele me sacudiu, assim. Aí na hora eu falei, tira a mão de mim agora. Eu não venho aqui pra falar de político. Eu vim aqui para falar de Jesus. E se vocês estão fazendo daqui um espaço político, me desculpa, mas aqui não é mais o meu lugar. O cara te sacudiu. Ele me sacudiu na igreja. Gente, que ele absurdo. Ele me pegou pelos dois braços assim, eu não acredito. Eu olhei para ele, sabe quando você fica indignado, que você não acredita que aquilo estava acontecendo dentro da sua igreja? Sim. E aí nunca mais eu pisei na igreja. Naquela igreja. Só que aí eu fiquei final de 2018, 2019, 2020 veio a pandemia. Sim. 21. Eu fiquei 4 anos fora da igreja. E nesses 4 anos, só eu sei o que eu passei. Eu me afastei totalmente da palavra, eu não lia a Bíblia, eu não orava, tive muitos pensamentos suicidas, entrei em depressão, tive que começar a tomar remédio, ir ao psiquiatra, fazer terapia, e o inimigo trabalhando, né? Você não presta pra nada, você não é amada. Quem é você? Pisoteando, né? Me pisoteando. E esse é um grande problema. A partir do momento que a gente conhece a palavra, tem esse contato, quando a gente se ausenta, quando a gente se afasta, a gente fica uma presa super fácil. Eu digo que a gente não pode dar brecha, né? E eu dei essa brecha, porque eu me revoltei dentro do meu coração. Eu falava, eu nunca mais vou pisar na igreja. Eu não quero mais pisar em nenhuma igreja. E foi uma luta. Foram 4 anos que eu quase desisti de mim. Mas Deus não desistiu, né? Ele não desistiu. Ele não deixou eu acabar com a minha vida. Ele não deixou que eu acreditasse. Até por alguns momentos cheguei a acreditar que eu era incapaz de ser amada, que eu era incapaz de trabalhar, que eu era incapaz de tudo. E aí, em 2022... que eu fui para a comunidade, em abril de 2022. Então vai fazer 2 anos agora. Minha tia, como ela é psicóloga, ela viu que eu estava muito mal. E assim, nesses 4 anos, o que eu fiz? Eu quis abraçar o mundo. Eu comecei a fazer uma especialização em Cascavel, eu comecei a fazer um mestrado. Queria colocar tudo em dia. Eu queria substituir, sabe? Aquela falta, aquela miserabilidade minha em conhecimento. Queria colocar, tipo... secular. Tá. Né? Eu queria dizer, sim, eu sou capaz. E aí eu quis abraçar o mundo mesmo, né? Aí eu fui pra uma especialização, aí eu fazia o mestrado e estava trabalhando no escritório. Então, assim, tudo ao mesmo tempo. Até que eu pifei. Pifei e comecei a ter síndrome do pânico. Mas consegui concluir a especialização, concluir o mestrado. A que custo, né? Foi alto custo, assim, de... Deus, assim, calma, minha filha. Vamos devagar, minha filha. Deus, assim, meu Tudo amor. que eu não fiz, né? Em muitos anos da minha trajetória profissional, assim, eu resolvi fazer nesses 4 anos. Escrevi artigos, participei de congressos, orientei artigos, tudo. Comecei a dar aula, tudo. Eu queria abraçar o mundo, sabe? Mas mesmo assim, nada era suficiente. Por quê? Porque eu conhecia a palavra. Né? E assim, não sei se é o C.S. Lewis que diz que... Não sei se é ele, mas que o ser humano tem um buraco dentro do coração que é do tamanho exato de Jesus. Né? Que a gente tem essa falta dentro da gente. Que é só Jesus que preenche, né? Só. E
E aí nada daquilo, claro, me alegrava, porque eu via que ao mesmo tempo que o inimigo dizia que eu era incapaz, que eu não era profissional, que eu não era boa, eu tava ali, né, com os diplomas na mão, quase morrendo, cabelo perdendo, unha caindo, com anemia, com tudo, mas com a papelada em dia. Com a papelada em dia, entendeu? Com os diplomas ali. Só que eu não me sentia feliz, não me sentia completa, bem, né? Não me sentia completa. E o inimigo sempre tentando, né? Dizer que eu não era suficiente, que eu não era capaz. Até que em 2022 ela me convidou, ela falou, estou indo numa igreja maravilhosa, você precisa ir comigo. Ela sempre me resgatando, né? Ela me resgatou lá na minha adolescência, ela me resgatou na minha juventude e me resgatou em 2022. E eu fui para a comunidade, só que eu achei no primeiro momento uma igreja muito grande também. E aí eu aproveitei, né, desse espaço grande, e como eu estava muito fechada, eu ainda estava machucada pelo que aconteceu na outra igreja, eu sentava bem no fundo, assistia o culto, escondidinha, e antes de acabar o culto eu corria pro carro e ia embora. Eu não queria ser conhecida, eu não queria conversar, eu não queria nada. Então, assim, eu tava aquele cachorro assustado. Como dizem, crente de banco, né? Eu ocupava mais um banco ali e não queria ser vista. Mas é interessante isso por causa do seu machucado, né? Então, você tava tentando dar uma oportunidade pra você, tava buscando novamente, né? Exato, e tipo, eu vou devagarzinho, pra não sofrer aquilo de novo, pra que ninguém me sacuda de novo, sabe? E hoje você, tipo, não precisa se esconder mais, né? Graças a Deus. Hoje está completa. E aí eu aproveitei dessa brecha da igreja ser grande e eu me escondia. Isso em 2022, até que ano passado, né, nós tivemos o EVV, que é o Retiro. Encontro Vida Vitoriosa. Eu ia falar escola, mas é uma escola. É uma escola, não deixa de ser. Não deixa, né, porque nós temos grandes aprendizados em 3 dias, apenas 3 dias. Então, se você tivesse sentido dessa forma, como eu estava, dentro do casulo, querendo ficar escondida e esquecida por todos, menos por Deus, o EVV é uma grande oportunidade. É uma definição muito bonita que você falou agora, um casulo, né? Porque desabrocha. Desabrocha. Eu ainda estou em processo do desabrochar. Ainda não estou completa. Uhum. E eu tenho essa consciência. Mas era pra eu ter ido no primeiro EVV do ano, que eu acho que é em março. Não sei. É em março. Março. E eu lembro que a Mariana me convidou. A Mariana é uma irmã muito querida, muito especial. Ela... Apesar de nós não termos muito contato... Fora da curva, ela conhece a minha mãe e meu irmão. Ela estudou com meu irmão. Uhum. Então, ela, pelo sobrenome, ela identificou. E eu lembro que a Mariana fez um esforço imenso, assim, para me levar pro EVV de março. Mas minha mãe pegou dengue ano passado. Inclusive, a dengue, né, tá aí de volta. Minha mãe pegou dengue e ficou internada bem na semana do final de semana do retiro. Ela ficou ficou 7 dias internada, muito mal. Eu lembro que eu pedi oração pra Mariana. A Mariana fez oração, pediu pra igreja oração. E graças a Deus minha mãe saiu bem. Mas assim, eu fiquei muito desesperada porque eu nunca tinha visto minha mãe naquela situação. Então eu não consegui ir pro VV em março. Depois... Aí foi em setembro. Aí foi em setembro. E aí setembro que Deus... e acho que em março também, se eu tivesse ido, eu não teria aproveitado tanto. Eu não teria deixado, né, o Espírito Santo trabalhar como ele trabalhou. Eu sou, como é que eu vou dizer assim, esqueci a palavra, agora me fugiu, mas eu tive que ir 2 vezes. A primeira vez eu não estava preparada. E aí eu fui bem mal-humorada, fui fechada. A gente vai, assim, indisposta, né? Eu acho que em março eu teria... Fui sentar, e aí? Mas foi interessante, porque mesmo assim... mesmo eu questionando, mesmo tendo brava, estando lá sem muita vontade de ir, mas Deus estava, tipo, me preparando para minha próxima vez, quando eu realmente estivesse preparada, madura. Então foi muito bom ter ido 2 vezes, sabe? Até que a 3ª vez fui servindo, mas foi muito bom ter ido 2 vezes para receber a palavra pelas meninas, porque eu precisava ter tomado a primeira porrada
para a segunda vez eu desfrutar daquilo por completo, assim, sabe? Eu fui feliz e voltei feliz, sabe? Eu faço questão muito de repetir isso quantas vezes forem necessárias, assim, para todo mundo. Pode ser que a primeira vez você vá bravo, você volte bravo, mas vá de novo. Coração fechado. Não desiste. Eu não desisti. Eu falei, não é possível que seja tão ruim assim um retiro, sabe? Eu saí de lá com meu marido falando mal. Não, que foi horrível, que não sei o quê. Tipo, aí meses depois eu me arrependi de ter falado tudo aquilo. Eu falei, cara, não é possível que seja um negócio tão ruim assim. O problema não foi o retiro, fui eu. Você não estava aberta para eu vou de novo. Pra ouvir. Exato. E eu fui de novo. E tipo, fui quase pulando, sabe? Uma pirilampa lá. foi muito bom. Lu, qual é a vantagem de ser evangélico? Se alguém... Por que você é evangélico? Por que eu vou me tornar evangélico? Qual é a vantagem? Pra mim, a grande vantagem é que você nunca mais se sente sozinha. Porque muitas vezes a gente está rodeado de diversas pessoas ao nosso redor. Amigos, colegas, conhecidos. Mas você pode estar num lugar com 30 pessoas ao teu redor, 10 pessoas ao teu redor, e muitas vezes você se sente sozinha. Exato. Porque são pessoas que te olham, mas não te veem. São pessoas que não te ouvem. São pessoas que não se importam se você tá bem ou se você não tá bem. São pessoas que perguntam, e aí, tudo bem? Sabe? Só superficialmente, né? Mas, na verdade, elas não querem saber. E desde quando eu me batizei, que eu reconheci, né, Deus como meu Senhor e único Salvador, eu nunca mais me senti sozinha. E assim, eu sinto que eu busco esse momento sozinha, muitas vezes, para eu poder estar com Ele, para eu poder ouvir a voz dele. Então, às vezes, se eu tô num lugar, né, sei lá, um congresso, um monte de gente, eu não me sinto mais sozinha, porque eu sei que Ele tá comigo. E assim é para tudo, né? Seja no meu trabalho, no meu dia a dia, nos momentos de luta, nos momentos de decepção. Eu nunca mais me sinto sozinha. Então, para mim, esse é um dos maiores mudanças, assim, na minha vida. E outra é que a partir do momento que você integra uma comunidade, né, como a nossa comunidade da Graça, você tem a quem buscar. E você vai ter um conselho adequado sobre o que fazer em determinadas situações. Porque quando a gente vai buscar auxílio fora das pessoas que não conhecem a palavra, muitas vezes elas mandam você desistir. Porque é mais fácil, né? É mais fácil desistir. E de fato, é muito mais fácil. Só que, né, Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que perseverar. O fardo dele é leve, né? E Jesus está aqui para compartilhar do nosso fardo. E Ele nos ensina a perseverar. E quando a gente busca esse aconselhamento qualificado, que eu digo, a gente vai ter essa persevere. Vamos um pouco mais, sabe? Você vai ter aquela pessoa que vai junto com você, dando um empurrãozinho. Vamos mais um pouco, mais um pouco. É o passo a passo, né? A Comunidade da Graça aqui de Foz do Iguaçu. Tem também em Cascavel, em Ermelino, tem vários lugares, gente. E tá crescendo a nossa comunidade, hein? Amém. E ela respeita muito o tempo de cada um, sabe? A pastora teve que ter muita paciência comigo, gente. Beijo, pastora! Ela teve que ter muita paciência comigo. A minha líder também, a Adriane, teve que ter muita paciência. Porque eles respeitam muito o nosso tempo, sabe? Isso não pega a gente e sacode. Eles não sacodem, sabe? Então, tipo... De nenhuma forma, né? De nenhuma forma. É como se a pastora soubesse assim... Daqui a pouco você vai estar ali se rendendo, sabe? Um ano depois estou eu jogada no chão me rendendo para Jesus, sabe? Então, assim, é muito bonito ver esse respeito que a nossa comunidade tem, sabe? Que os nossos pastores têm. O respeito, a paciência, esse amor, eles são nossos pais, assim mesmo, aqui na terra. São. E esse olhar, e esse é o grande diferencial da comunidade. Como eu frequentei outras igrejas e fui para outros retiros, no EVV foi sobrenatural, foi diferente de todos os outros retiros que eu participei. É um momento que você fica 3 dias lá imerso, conectado, né, para
para ouvir e ver o sobrenatural, o agir de Deus. Essa foi a grande diferença. E outra grande diferença da comunidade da graça é o respeito, é o que você falou. O respeito pela essência de cada um, pela individualidade de cada um. Eu nunca vi ninguém apontando o dedo. Não. Eu nunca vi fofoca dentro da igreja. E eu falo pelas outras que eu frequentei, sabe? Tinha pessoas que conheciam mais a vida alheia do que a própria vida de Jesus. Que falavam, você viu que fulano, isso, aquilo, outro, separou, casou. E na comunidade a gente não vê, a gente só ouve falar de alguém se é pra orar por ele, interceder. Orar, para interceder, para agradecer, para reconhecer o trabalho dele ali na comunidade, para reconhecer o papel dele como pai, reconhecer o papel como mãe, reconhecer como esposa, reconhecer como irmão, como irmã, como líder. Sim. É esse reconhecimento e esse respeito. Então, para mim, essa é assim, o que fez com que eu escolhesse ficar ali. Porque por mais que antes, num primeiro momento, eu quisesse ser invisível, eu sempre fui muito observadora. E até pela minha profissão eu preciso ser observadora. Então eu observei muito essas diferenças que podem parecer pequenas, mas são enormes. Quando a gente fala de uma comunidade, né, de irmãos que querem se fortalecer, querem crescer, alcançar pessoas, né? Uma igreja família. Uma família é uma muito igreja amorosa, família, meu Deus. Que nunca vai apontar, pelo menos nunca vi alguém apontando o dedo e dizendo você não é digno de ser batizado, você não é digno de estar aqui, você não é digno... Pelo contrário. Pelo contrário. Vamos batizar. Quando eu falei pra pastora quero se batizar, mas é claro, imagina. A festa, né? É uma festa quando alguém decide se batizar. E então, pelas experiências que eu tive, eu vi e falei, gente, aqui é meu lugar, aqui que eu quero ficar. E assim, né, ainda não estou totalmente integrada, isso eu reconheço que é por uma falha minha, talvez uma falta de coragem minha ainda, como eu disse, eu estou desabrochando, eu também estou respeitando o meu tempo, eu sei que eu já saí do casulo no sentido de... Deu o primeiro passo, né? Dei o primeiro passo, fui ao EVV, depois participei do Decisões, que também é um momento essencial. É um curso da nossa igreja muito bom. É um curso maravilhoso, que pra mim foi, assim, não vejo a hora de começar novamente, porque... É um curso de partilhas. Partilhas, que me ajudou muito nesse processo de sair do casulo, nesse processo de me mostrar, nesse processo de me expor. E de se curar, né? De se curar, principalmente. Mas eu ainda sinto que eu preciso de cura. Eu não estou curada, mas foi um processo que começou a minha cura, posso dizer assim. Eu acho importante falar que o início da minha cura. É uma cura sem lavagem cerebral, né? Porque muitas pessoas entendem, quem não é de comunidade evangélica, que a cura evangélica tem a ver com lavagem cerebral, com imposição. Não tem nada disso. A cura desse curso Decisões que tem na nossa comunidade da graça é uma cura realmente, sabe, muito respeitada. Muito. Do tempo de cada um. Não existe lavagem cerebral alguma, mas outro dia um irmão falou uma coisa muito, muito bonita, assim, muito chocante para alguns. Se você, de forma mais enfática, se vocês querem falar que é lavagem cerebral, então é lavagem cerebral sim, porque é Deus lavando o meu cérebro, não sei o que. Eu falei, gente, é isso então. Quer falar que é lavagem cerebral? Então mas é pro bem. Eu achei aquilo, tipo, foi uma quebra, assim, sabe? Mas quando eu digo que não é uma lavagem cerebral, no sentido que ninguém tá impondo nada pra gente. Ninguém impõe nada. Ninguém tá impondo nada, sabe? Tanto que se você quiser sair, desistir. Desista. E muitos desistiram. E muitos, né? por diferentes fatores. Sim, que não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar, beleza. Desistiram, não foram. Exato. Mas... O que é uma pena, porque... É maravilhoso. Estivemos juntos e nós éramos do mesmo grupo de partilha. Exato. E por isso nós ficamos tão próximas. Né? Inclusive hoje eu também faço parte da célula da GCM da AIDA, que também era do nosso grupo de partilha. E querendo ou não, acaba unindo ainda mais. Acaba unindo, conhecendo pessoas e você percebendo que não tá sozinha. Sabe, escutei isso de uma irmã outro dia falando, nossa, eu achava que só eu passava por isso, porque por eu ser mais nova e tal. Eu falei, não, eu sou bem mais velha que você, eu passo pelas mesmas questões que você, e tá tudo bem. E tá todo mundo querendo aqui se ajudar e se curar, sabe? É o Pai
pegando a gente no colo. E lembrando, você é uma filha amada de Deus. Vencendo a orfandade e a rejeição. Me arrepiei toda agora. E esse foi assim, porque nesses 4 anos que eu fiquei afastada e por conta de toda a minha história de vida, você ser lembrada de que, olha, eu te amo, eu te criei, eu cuido de você desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi, eu te separei, eu te guardei. Você é uma filha amada. Eu te amo. Eu dei a minha vida por você. A gente precisa ouvir isso, porque a gente vai esquecendo. Nas porradas que a gente vai levando da vida, a gente vai esquecendo quem nós somos. A nossa identidade. Que tem um pai que nos guarda, que nos cuida. Que ele não quer o nosso mal, pelo contrário. E para quem fala que Deus castiga, para quem fala que Deus matava a humanidade, vamos ao seguinte, gente, lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento. Vamos ler a Bíblia no completo, em vez de pegar pedaços fora de contexto. E aqui, ó, o que Deus fez, pá! Olha o que Deus fez, pá! Vamos se inteirar da Bíblia, vamos ler direito, antes de julgar a Deus, porque o que eu tenho visto, mas Deus pegou a arca e matou, eu posso falar porque eu achava isso também, que Deus chegou, fez um dilúvio e matou uma galera ali que tinha nada a ver com a história. Então assim, eu falo por mim, sabe, que eu já fui essa pessoa, me arrependo, já pedi perdão pro Pai, porque eu era uma pessoa que não tinha lido a Bíblia quando eu falava isso. Então, para essas pessoas que como eu já fui parte de vocês, leia a Bíblia, sabe? E ninguém fala a Bíblia de um dia para o outro, mas vai lendo do início ao fim. Eu tô lendo a Bíblia certinho agora com o nosso devocional. O devocional que a gente está lendo é a Experiência com Deus. E todo dia ele fala pra gente ler de tal a tal capítulo. Isso ajuda muito a gente... Pra ler a Bíblia em um ano, né? A gente conseguir ler realmente a Bíblia. Não é um volume muito grande de capítulo e versículo. Normalmente são 3 capítulos. 3 capítulos. 3 ou 4 capítulos por dia. E passa rapidinho. Eu não só leio, como eu tenho escutado pelo aplicativo. Legal. É muito legal. Então, isso tem me ajudado muito a entender mais a história, entender mais os sentimentos, entender mais os princípios do Pai, sabe, nesse Antigo Testamento, para quando a gente chegar lá no Novo Testamento, entender tudo o que aconteceu. E o porquê que aconteceu e qual foi o efeito de Jesus na Terra, sabe? Jesus é o cara. É o cara, e Deus deu esse cara para ser o nosso exemplo. Então, gente, vamos parar de atacar aí, vamos parar de falar que Deus matou, que Deus se vingava, que Deus tacava água e então tacava você, vamos apedrejar. Gente, por favor, eu falo isso porque eu me culpo muito, assim, sabe, de ter sido uma pessoa dessas, sendo que eu nem tinha lido a Bíblia, sendo que eu não tinha nenhum embasamento, sabe, cristão. Então, muito feio isso. Eu falo mesmo, é muito feio. Eu não posso fingir que eu não fui. Eu fui, me arrependo de pedir perdão e tô aqui nesse meu propósito de conhecer e de cada vez mais falar dele. Eu acho que essa tudo que eu tenho aprendido, me apaixonado que você tem, sabe, né, com o teu canal. Exato. E não é fácil se expor. Não é fácil. Eu sei, e por isso eu digo, você é grande, você é corajosa, por você ter um canal público no YouTube, né, que o mundo inteiro pode te ver e você tá falando. Não sei se você recebe ataques, mas sabe que Deus é contigo, né? Eu recebo um ou outro daí que se me ataca muito feio, eu excluo mesmo, porque o canal é meu. O canal é meu, eu excluo. Falou as feio. As regras são suas. Exato. O canal é delas, as regras são delas. Você quer pôr sua opinião? Pode pôr. Tá tudo bem agora. Mas ela não vai ficar ali. Não vai falar feio comigo não, entendeu? Não vem falar feio. Acho que respeito antes de tudo. Né? Exato. E eu lamento muito, assim, porque infelizmente tem muitas pessoas que conheceram num primeiro momento um Deus punidor. Exato. Eu conheço muitas pessoas que falam, mas eu tenho medo de Deus, porque Deus vai me punir, Deus vai me castigar. E realmente tem igrejas, ou não sei se ainda hoje tem, se é essa a realidade, mas algumas igrejas no passado, na época que eu comecei a frequentar a igreja, só se falava desse Deus punidor, esse Deus carrasco. Né? Se você não faz a vontade dele, ele te pune. Se você faz isso, ele responde com aquilo. E não, e nós... ali na Comunidade da Graça a gente
fala de um Deus que é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de união, é um Deus de resgate, de justiça. De justiça, porque ele é justo, né? E a justiça dele não é uma justiça como a nossa. Eu, como advogada, desde quando eu comecei a advogar, eu posso dizer que eu não acredito na justiça, tá? Eu não acredito, mas e por isso eu tenho essa missão de tentar fazer com que de alguma forma a justiça ainda seja feita, aconteça. Mas eu não acredito no nosso judiciário, tá? Totalmente. Claro, sempre há exceções, mas há muita injustiça. Justamente por ser feita por humanos. Exato. Entende? Então, assim, nós temos essa consciência de que nós servimos a um Deus justo, né? Mas a um Deus de muito amor. Ele não pune sem antes ele ensinar, ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus que, se você erra, se você peca, ele está sempre de braços abertos para te acolher, para te perdoar, para dizer: você pecou, mas você continua sendo a minha filha amada, por quem eu dei minha vida, e vou dar quantas vezes for necessário para que você não se esqueça de que eu te resgatei. Então, assim, esse é o Deus que a gente acredita, crê, que a gente quer que as pessoas conheçam, porque é muito fácil a gente falar de um Deus carrasco, né? Até para causar medo, para afastar as pessoas, para as pessoas não terem interesse. Quem que quer conhecer carrasco? Ninguém quer conhecer um Deus carrasco. Agora, se ele fosse carrasco, teria entregue seu filho? Pois é. Por nós? Se nós, né? Nós, seres humanos, não somos capazes disso, né? Claro, a grande maioria. Imagine ele entregar o próprio filho para sofrer por nós. Quem somos nós? Pecadores. Exato. Né? Nós não merecíamos essa entrega de Jesus, mas mesmo assim, para nos salvar, ele entregou o próprio filho. É um filho perfeito, um filho que era apaixonado pelo povo. Que era apaixonado pelo povo, ser humano. E apaixonado pelo pai dele, né? Que mesmo sabendo que ia morrer, ele fez a vontade do pai. Ele não quis que isso não se cumprisse. Não desistiu. Não desistiu da humanidade. Porque ele sabia o papel dele. Da salvação. Então, a gente precisa falar desse Deus, que não é um Deus punidor, porque tem muitas pessoas que se afastaram, que estão perdidas, porque conheceram esse Deus punidor, esse Deus carrasco. E a gente já mencionado, tem um mundo carrasco. E que é o mencionado no Antigo Testamento. Muito disso. Né? Então as pessoas se ficam ali, presas ali, sem dar continuidade ao que Deus fez. Mas eu acho que é um pouco por isso, sabe? As pessoas vão para a igreja porque a igreja é um hospital, né? Com pessoas magoadas, tristes, buscando a salvação, buscando a cura. E essas pessoas muitas vezes chegam, né? Tristes ali, com feridas, e aí se deparam com esse Deus carrasco que é apresentado. Então, o que elas fazem, né? Como um momento de defesa, como um movimento natural de autodefesa, é sair correndo, se afastar. O que eu quero? Porque eu já tô num mundo que é muito cruel. Um mundo que te aponta o dedo, um mundo que te julga, um mundo que te exclui, um mundo que, porque você é diferente, você não pode fazer parte, um mundo que, enfim, né, que não aceita a diversidade. Então, eu vou para uma igreja buscar um Deus que também vai me punir? Não faz sentido, entende? Se a igreja é um hospital, se eu tô indo lá porque eu preciso de cura, né, curar as feridas, as mágoas, me libertar das opressões, entender a minha rejeição, né? Então a gente precisa falar desse Pai amoroso, que não é todo mundo que infelizmente teve e tem a oportunidade de conhecer. E de se apaixonar, porque depois que a gente conhece e sente esse amor, a gente se apaixona. A gente nunca mais consegue ficar longe. E por isso, a gente não consegue... a gente pode até tentar se esconder dele, né? Mas eu não lembro... Eu sou péssima, assim, para decorar passagens, inclusive de artigo de lei da Bíblia. Mas nem muitas águas poderão apagar o amor, né? Não apaga. Não apaga. A partir do momento que você sente esse cuidado, você não consegue mais ficar distante. Você vê que você precisa ser cuidada, ser amada por alguém que jamais vai te descartar, jamais vai te
deixar. E a gente vive acompanhado agora, né? Depois que a gente conhece Deus, Jesus, a gente Nunca mais estamos sós. Nunca mais. Por isso que eu coloquei no cabeçalho do meu canal, você não está mais sozinho. Eu vi. Porque você não está mais Nunca sozinho. mais. E isso também tem o outro lado, né? Tem o lado do cuidado, mas tem o lado de você estar fazendo a coisa certa. Porque Deus conhece o nosso coração. Conhece. Como Ele está sempre com a gente nunca está sozinho. Então, quando a gente faz as nossas, né? Os nossos pecados. Os nossos pecados, Ele também está vendo. Não tem como se esconder. Não tem como dizer, Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O seu marido também é evangélico? Eu sou solteira, amiga, mas amém, eu recebo. Gente, eu jurava que você era casada. Eu recebo. Engraçado, sério? Sério. Você tem cara de casada, amiga. Amém. Por que será? E digo amém hoje só porque eu fui criada para ser independente sozinha. Minha mãe me criou para ser uma mulher independente. Totalmente. Nunca pensei em casar, nunca fui criada para casar, para ter filho. Inclusive, né, já tô numa idade que não sei se eu vou poder ter filho. Quantos você tem, Lu? Quantos anos você acha que eu tenho? Eu tenho 37, amiga. 37, né? Claro que pra Deus nada é impossível. Você tem uma carinha de 20, amiga. E a medicina hoje também ajuda, né? Mas eu nunca tive vontade de constituir uma família. Velha, não, por favor. Meu Deus do céu. Biologicamente. Eu vou me sentir como agora com 45 aqui. E eu nunca tive essa vontade. Você não quer casar? Não queria. Agora eu coloco uma vírgula, sempre disse, não quero casar, não quero ter filho. Mas isso vem do meu histórico familiar, de tudo que eu vivi. E aí no Decisões Deus começou a trabalhar isso. Deus começou a trabalhar e me mostrou que Ele tem um plano de eu ter a minha própria família. Olha, eu recebo mesmo, porque eu juro. Você tem cara de mulher casada? Eu recebo. De que tem um lar com o marido e ele é alto. Amém. Eu vejo muito isso. Ele é alto, ele tem um corpo grande, assim. E eu vejo você sendo acolhida por ele. Por isso que quando eu grande, forte. Amém. Por isso que quando eu falei assim, se o marido era evangélico, eu tô com ele na minha cabeça. Amém. Eu não vejo o rosto, mas tipo assim, é muito nítido pra mim isso. Amém, eu recebo. Oh, meu Deus. Ai, que olha, gente. Eu recebo, porque Deus começou a colocar isso no meu coração do final do Decisões. Novembro, por aí, Deus começou. Como você vê um matrimônio evangélico? Olha, eu assim, o que eu quero, eu não quero ter que discutir religião dentro da minha casa. Eu quero isso, eu quero um marido que a gente vá junto para a igreja, que a gente adore o mesmo Deus, que a converse sobre ele, converse sobre o que Deus tem feito. E eu tenho pedido assim para Deus, né? Inclusive, quando você falou alto, eu falei amém, porque eu falei, Deus, eu quero um homem assim, 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 assado. Porque eu já ouvi muitas mulheres dizendo que pediram, né? O par ideal. E eu quero que, além de ele ser um homem que temente a Deus, conhecedor da palavra, que vá comigo para a igreja, que cresça comigo ali, que tenha ministério, que seja fisicamente da forma como, né, os meus olhos querem. Porque eu acho que a gente sempre, né, por ser um pai amoroso, ele tá sempre disposto a nos dar, né? E eu quero um marido que eu ache lindo, que eu olhe pra ele e fale, nossa, que você admire, que eu admire, que faça os olhinhos brilharem. Eu quero isso. Se não for assim, eu não vou casar. E eu falo isso muito pra Deus. Eu quero assim, assim, assado. Se não for assim, Deus, não quero. Quando você falou alto, porque eu sou baixinha, e baixinha tem mania de querer casar, namorar com homem alto. Olha que eu sou baixinha, mas você vai mais baixinha que eu, né, Lu? Eu sou baixinha. E baixinha, basta eu, né? Que no Decisões, fica todo mundo sentado assim, né? Aí, tipo, não tinha no início, né, uma noção real, tipo, eu era baixinha, não tinha mesmo. E aí, teve um dia que teve a noite do hambúrguer lá no... Amiga, noite do hambúrguer. Pode falar, tô sabendo agora, primeira mão.
A noite do hambúrguer lá na comunidade. Obrigada, Luciano, tava muito bom. Nossa, vamos voltar. Aquele hambúrguer é melhor que o Django, melhor. Queremos que mais hambúrguer, por favor, hein? Aí eu vi a Lu de longe, assim, no carro. Não reconheceu? A gente era muito pequenininha, não tinha reparado. É muito pequenininha, gente. É, só por isso, né? Eu quero... Quanta altura, amiga? Pergunta deixa mais nervosa que a idade. Ah, não, sério. 1,49. Gente, bonitinha. 1,49, não chegou a 1,5 m. Deus não quis arredondar. Falou, não, 1,49 pra ficar diferente. Eu tenho 1,57, Deus não quis me dar 1,60. Então, ele não quis dar 1 centímetro. Eu amei por isso. Que engraçado, gente. Ainda tem esse rostinho novo, parece uma menininha. Eu engano bem. Engano bem. Eu engano bem. Eu queria que você terminasse uma frase. Ser cristã é um ato de entrega. De entrega. Entrega do nosso eu, das nossas vontades. Isso é uma entrega diária. Não é assim, eu vou me batizar e pronto, tudo vai ser maravilhoso e não vou passar mais por lutas, não vou chegar em ter dúvidas, né? Porque eu acho que é normal, a partir do momento que a gente tá nessa vida, a gente até, muitas vezes, eu não sei se você, mas às vezes a gente chega a questionar. Chega a questionar. Depois Deus, por quê? vergonha. Por que isso? Por que aquilo? A gente questiona. Mas eu acho que a maturidade cristã, a gente alcança a maturidade cristã quando a gente para de se questionar. E eu tenho visto que eu não estou mais questionando Deus. Eu tenho sentido que tudo eu falo amém. E algo que eu não fazia há muitos anos e que do ano passado para cá eu comecei a fazer é colocar para Deus tudo. Olha, Deus, a minha vontade, Luana, é essa aqui. Mas eu quero a tua vontade para minha vida. E olha, eu agradeço a Deus porque muitas das minhas vontades Ele não realizou. E eu hoje agradeço imensamente, porque eu acho que se eu tivesse feito e não tivesse ouvido, eu teria sofrido muito. E dessas vontades você orou pra Ele? Que Ele não fez? Muitas, por exemplo... Faz muito sentido que você falou isso agora, por isso que eu pedi pra você repetir. Eu sempre tive muita vontade de ir embora de Foz. Eu moro aqui desde 1 ano de idade, mas eu não queria ficar em Foz. Então eu fui na época do 3º ano, fui pra São Paulo, morei 1 ano lá. E aconteceu de tudo, voltei. E desde quando eu me formei, eu queria ir embora. Queria advogar em outros lugares. E em 2021 surgiu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro. Uma proposta assim que, para quem é do direito, falaria, nossa, trabalhar num escritório tal, com tal pessoa. E aquilo, num primeiro momento, causou uma alegria, uma euforia no meu coração. Vou vencer, né? Chegou minha hora. Isso foi em 2021. E eu coloquei pra Deus. Falei, Deus, eu só vou se for da tua vontade. Se não for da tua vontade, me mostra de uma forma inequívoca, porque o não de Deus, ele é muito claro. E aí aconteceu, em 2022, aconteceu uma resposta, assim, inequívoca de Deus. E Deus falou, não, você não vai. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, sou apaixonada. Sempre quis morar lá. E Deus falou, não, você não vai. Na época eu questionei. Mas eu percebi que do ano passado pra cá eu não questiono mais Deus. Porque depois do desenrolar desse convite, dessa história, eu acho que eu estaria lá penando, sabe? Eu estaria lá penando, não seria o que eu imaginava, não conseguiria o retorno profissional, o aprendizado, o crescimento profissional que eu gostaria. Talvez financeiramente sim, mas não basta, né? Não basta. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que o dinheiro, muitas vezes, ele nos desvia do caminho. E eu não quero mais me desviar. Eu já me desviei por muitos anos, por muitas vezes e em várias circunstâncias. Então hoje eu tenho buscado muito, assim, Deus, o que o Senhor quer pra mim. E Ele me disse que é pra eu ficar em Foz ainda. Não sei até quanto tempo, por quanto tempo e pra quê. Mas Ele vai me mostrar, né? Então, desde quando isso aconteceu, que foi muito nítida a resposta dele, eu não tenho mais questionado. Eu faço meu pedido, eu falo, Deus, esse é o desejo do meu coração.
mas eu quero a tua vontade, porque eu não quero mais sofrer, eu não quero mais errar, eu não quero mais me decepcionar. E aí Deus tem me dado essas respostas, inclusive para relacionamentos, né? Desde quando Ele colocou no meu coração que Ele quer que eu tenha a minha família, Ele colocou várias pessoas, sempre vem, né? Os enviados, mas que não são os presentinhos de Deus, são os enviados. E aí Deus tá tirando, porque eu falei pra Ele, eu quero ser feliz. Se antes eu cresci e ouvi muito de que eu morreria sozinha, eu não quero mais. Eu não quero morrer sozinha, porque não é isso que Ele quer pra mim. E eu já tinha me contentado, você vai morrer sozinho, ninguém vai te aturar. Eu ouvi muito isso. Você é insuportável. Eu não quero mais isso pra mim. Hoje eu repreendo isso e eu me coloco no papel de filha amada. Yeah. E eu quero fazer a vontade dele. Então, amém. Pro marido evangélico. Um personagem bíblico, amiga. Que tenha te marcado de alguma forma. Eu acho que Davi. Que ele era pequenininho também, né? Pequenininho, ninguém acreditava muito nele, nem o próprio pai dele, né? Não, ele apresentou todos os filhos, mas não apresentou o outro, né? Porque achava ou considerava incapaz. E aí Davi, por ser pequenininho e ser corajoso. Eu sou pequenininha e eu sou corajosa. E resiliente, amiga. Amém. Isso é muito admirável. Amiga, tem um testemunho que você queira compartilhar para poder ajudar pessoas a acreditar em Cristo, acreditar no amanhã, acreditar no agora, inclusive. Porque o agora, às vezes, é muito difícil da gente conseguir respirar, sair da cama, levantar para quê? Então, às vezes um testemunho não precisa ser lá nas profundezas, sabe, gente? Porque testemunho tem a ver com Cristo agindo em nós, né? Então, tem algum testemunho que você possa compartilhar com a gente, que você queira compartilhar? Eu acho que o maior testemunho que eu tenho é disso, dessa virada na minha vida, né? Eu cresci, minha mãe sempre me educou e agradeço, amo muito minha mãe. Deus não poderia ter dado uma mãe melhor pra mim, que me cuida até hoje, que faz tudo pra mim até hoje. Mas minha mãe, pela história de vida dela, ela também, né, me criou para que ela me criou de uma forma que achou que eu fosse sofrer menos. Então ela me criou para ser autônoma, independente. Sofrer menos que ela. Sofrer menos que ela, não ter que se sujeitar às situações que ela se sujeitou. Porque minha mãe engravidou de mim, eu acho que tinha 21 anos. E passou por poucas e boas para poder me criar. E depois a criar meu irmão. Sempre foi uma mulher muito trabalhadora e batalhadora. E ela me criou para ser independente, assim, não precisar de homem, de marido, de eu ter o meu estudo. Ela sempre, minha mãe, ela não dava tênis, não dava roupa, não dava brinquedo, mas minha mãe nunca recusou comprar um livro. Então eu tenho uma biblioteca que eu hoje considero significativa, assim. Minha mãe sempre apresentou muito livro pra gente, então, e ela sempre investiu nos nossos estudos. Só que eu sempre achei que isso bastaria, né? Eu vou ter minha profissão, vou ter meu estudo, vou conquistar o mundo, vou ser e acontecer. Independente, autossuficiente. Independente, autossuficiente. Não quer estar comigo, beleza, vou ficar sozinha. E aí eu cresci... Aquele antes só do que mal acompanhada. Só do que mal acompanhada. Cresci, né, não por parte da minha mãe, mas ouvi muito dos meus irmãos, homens, do meu pai, dizendo que eu era insuportável e não sei o quê. Ouvi de outros namorados que eu era insuportável. E acho que a maior testemunho que eu tenho para dar é que quando Deus me resgatou no EVV, Ele falou: filha, eu te amo, você não precisa mais de aceitação de ninguém.
Você não precisa tentar se adequar, tentar se encaixar para ser aceita. Porque por conta da rejeição que eu sofri quando eu era criança e adolescente, eu sempre tentava me encaixar nos espaços. E para você se encaixar, muitas vezes você tem que cortar partes suas, né? Sim. Você tem que calar. Vai se amputando. Você vai se amputando, você vai se calando, você vai se diminuindo, você vai se mutilando. E eu era muito mutilada, porque eu queria sempre ser aceita, ser amada, ser cuidada, me sentir adequada. E quando Deus virou pra mim e falou assim, você não precisa mais disso, eu te aceitei, eu te cuidei, eu né, tô com você, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te guardei. Então você não precisa mais se adequar, você não precisa mais se encaixar. Quem precisa te aceitar sou eu, você é minha filha amada. Então você não precisa mais disso, né? E isso pra mim foi o maior testemunho de vida que eu tenho, que foi recente, né, do ano passado pra cá. E eu entendi que eu não preciso mais ser aceita pelos outros, eu não preciso ser aceita principalmente por homens, porque essas palavras de rejeição vinham sempre dos homens, né? Homens, pai, irmãos. Então você não precisa mais disso. Eu te aceito, eu te acolho, eu te cuido, eu te guardo. Você é minha. Entende? E eu quero que você seja feliz. Então esse teu medo do homem, do sujeito homem, que até me afastava, né? De tentar ter um relacionamento, eu estou sozinha há muitos anos, por conta desse medo, de ter sido muito machucada, depois por homens namorados. Então Deus falou, não, é por aqui, acaba aqui. Você não precisa ser mais aceita, eu quero que você seja feliz. Você pode ser amada, você já é amado, mas você pode ser amado. Você pode ser cuidado. E isso não vai diminuir nada do que você conquistou, do que você tem, do que você é. Pelo contrário, né? Vai edificar ainda mais. Vai edificar. E você não tá mais sozinha. Amém. E nunca mais ficará sozinha. Amém. Nunca mais. Você tem uma família. Amém. Sabe? Eu vejo, claro, vejo mesmo esse homem que eu te falei. Mas você nunca mais estará sozinha. Amém. De verdade, você tem uma família. Eu tenho uma família, eu tenho o Criador de tudo. Você tem. Você tem o nosso Pai. Nós somos co-herdeiras com Cristo. Amém. Então, a gente nunca mais vai estar sozinha, abandonada. Esse sentimento ficou para trás. É verdade. E essa foi a importância das decisões, né? Que a gente se reconhece, que a gente lembra quem nós somos, a nossa identidade. Sim. Nós somos filhas. E ninguém tira isso da gente. Ninguém tira. Ninguém tira mais. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada mesmo. Você não sabe como foi importante a sua vinda hoje aqui. Na minha vida, inclusive. E na vida de muitos que estão assistindo a gente. Sou muito grata. Obrigada. Desculpa. Mas é maravilhoso. Verdade. Gente, muito obrigada por ter assistido. Um beijo grande, muito carinhoso. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada a você.